Eu creio que estão a ver o slide inicial. Mais uma vez, muito obrigado, Catarina, e acima de tudo, muito obrigado a todos quantos se interessaram por estar aqui, e já vai em cerca de 42, ou cerca não, mesmo em 42 pessoas que estão presentes, o que é um sinal do interesse que estes assuntos despertam e da atualidade que eles têm. Antes de dar a palavra aos nossos convidados, eu gostava só de introduzir o assunto muito brevemente. Atualmente, a segurança de máquinas, eu diria que a segurança de máquinas, em geral, está mais ou menos resolvida naquilo que é o hardware, naquilo que é o software, ou digamos, naquilo que é imaterial, as coisas não são bem assim. Eu costumo distinguir aquilo que afeta a segurança de uma máquina, recorrendo a duas expressões que os ingleses têm. Nós temos uma só, que é segurança para tudo. Os ingleses distinguem o safety do security. Eu diria que o safety, em termos genéricos, está resolvido, a não ser o sistema de comando, que, graças às novas tecnologias e aos novos riscos que elas geram, e é isso que nos traz aqui hoje um pouco, ainda não há ainda soluções credíveis, soluções bem experimentadas para prevenir riscos como sejam a autorreconfiguração das máquinas, a aprendizagem máquina, enfim, tudo isto que se pode gerar no próprio sistema de comando e que pode afetar as partes dos sistemas de comando relativas à segurança e, por assim dizer, poder causar acidentes de trabalho com máquinas. Por outro lado, aquilo que os ingleses chamam security, que pode vir do exterior, e a muito falada e mais que atual cibersegurança, pode também interferir no sistema de comando das máquinas e causar perturbações, isso já aconteceu, perturbações que podem levar a acidentes com essas mesmas máquinas. Dito isto, e para prevenir um pouco aquilo que o horário diz, e é verdade, nós humanos somos muito bons a inventar ferramentas, e veja-se a evolução tecnológica que tivemos, mas depois de usá-las de modo sensato, a atualidade, no fundo, faz jus a esta expressão deste autor, que é: nem sempre as usamos de maneira sensata. A conversa que vamos ter hoje, no fundo, tenta combater isto é, informar para que nós possamos evitar que as ferramentas que temos e que vamos tratar aqui hoje sejam usadas de forma não sensata. A título de exemplo, e para evitar isso, o novo regulamento das máquinas, que entrará em vigor no dia 20 de janeiro de 2027, já inclui no anexo 3, que são os requisitos de segurança aplicáveis às máquinas, prescrições de segurança, ou requisitos de segurança a cumprir e que têm a ver com as tecnologias que aqui vamos abordar hoje, nomeadamente os sistemas autoevolutivos, entre outros. Este ponto 1.2 do anexo 3 do novo regulamento é um exemplo disso mesmo. E, no fundo, no mundo pesado de informação irrelevante, mais uma vez citando o Harari, a lucidez dá-nos poder. Ora, esta conversa que aqui vamos ter, para a qual convidamos estas pessoas para nos ajudarem a refletir sobre o assunto, no fundo, visa isso mesmo: informar para nos dar o poder de podermos conceber e construir as nossas máquinas com mais segurança. Para isso, convidamos o engenheiro Marco Rodrigues, investigador do INEGI, que nos vai introduzir o assunto sobre a inteligência artificial generativa, desde a percepção à decisão com segurança. E o engenheiro Rui Pinheiro, diretor-geral da Liftech, que nos vai abordar a questão da segurança de máquinas, tendo em conta a inteligência artificial.
queria dizer também que convidamos a Roboplan, que confirmou a presença, isto para termos alguém da área da investigação, alguém da área das máquinas que elevam pessoas, como sejam os teleféricos e os elevadores da área da Liftech, e alguém da robótica, que seria a Roboplan, que ontem, ao fim da tarde, enviou um mail por razões imprevistas e inevitáveis, não pôde estar presente. Portanto, vamos cingir as intervenções a duas em vez de três, e a forma como eu gostaria de organizar isto é: cada um destes oradores apresenta o seu tema e depois desenvolvemos uma boa conversa sobre o assunto durante um determinado período de tempo, meia hora. Depois passamos ao orador seguinte e tornamos a desenvolver a conversa sobre o tema que acaba de ser tratado e o outro, e depois conversamos aquilo que for preciso. É disto que se trata, isto é uma tertúlia, no fundo. Conversamos todos sobre aquilo que entenderem sobre os temas e as questões que entenderem colocar. Eu pedi a favor, durante a sessão, quem não estiver a falar, ter o microfone desligado e depois inscrever-se para falar, ou pelo chat, ou pondo a mão no ar, e eu vou tentar estar atento, de modo a dar voz a qualquer um de nós. E pronto, antes de mais, muito obrigado pela vossa atenção, e eu passava a palavra. Isto não houve sorteio, nem calhou. Passava a palavra ao engenheiro Marco Rodrigues para dizer o que entende sobre o assunto e introduzir a conversa. Muito bem, Muito obrigado. muito bem. Bom dia a todos. Se quiser Ora bem, partilhar alguma coisa, se me permitirem, eu vou faz partilhar favor. aqui também uns slides para dar algum suporte. Ora bem. Confirmem-me só, por favor, se já conseguem ver os meus slides. Sim, Sim. já estamos a ver. Ok, obrigado. Pronto, muito bom dia a todos. Então, o meu nome é Marco Rodrigues, eu sou o coordenador de investigação numa equipa cujo foco é precisamente AI e dados. Portanto, todas as minhas intervenções aqui hoje serão sempre um pouco mais inclinadas para a vertente do AI, não tanto dos equipamentos. No entanto, eu vou tentar sempre fazer essa ponte, se calhar derivada de alguma experiência acumulada já em projetos e em trabalhos com parceiros e com empresas ao longo da minha experiência. Portanto, eu começo aqui a minha intervenção com uma pequena provocação, não é? E se o próximo operador da shop floor for um AI agent? Eu vou passar aqui rapidamente sobre alguns tópicos, para dar aqui algum enquadramento, não é? Portanto, eu vou falar porque este tema é crítico agora, alguns exemplos daquilo que é o AI aplicado ao shop floor, não é? Dos manuais ao suporte conversacional, alertas, workflows autónomos. Vou depois entrar também na questão do safety, da regulamentação e do risco, não é? Qual é que é o problema fundamental que nós temos que debater, a questão de regulamentação ao nível europeu, cibersegurança, um push estratégico do ponto de vista da Europa, ao dia de hoje, alguns casos de estudo que se vê em players industriais de renome, e também durante a apresentação vou sempre mencionar alguma literatura relevante para dar também digamos, algum fundamento do ponto de vista académico. Portanto, porque é que este assunto é crítico agora? Enfrentamos uma escassez de operadores especializados, não é? Portanto, a indústria nesta fase tem uma falta crescente de técnicos devido a, enfim, dificuldades em atrair novos profissionais, envelhecimento, questões estratégicas e políticas mesmo dos próprios países, etc. Próprios equipamentos tornaram-se ao longo do tempo mais complexos, ou seja, as máquinas agora incorporam robótica, visão artificial, sensorização, novos dispositivos com os quais é preciso saber lidar, exigem dinâmicas de operação e manutenção mais avançadas. Há cada vez mais uma necessidade de ter decisões muito rápidas, ou tempo real, ou quase tempo real, ou seja, é preciso
através de uma fundamentação em grandes volumes de dados, é preciso tomar decisões que até ultrapassam, se calhar, a capacidade humana e, portanto, pede aqui algum suporte tecnológico. E o facto de, nos últimos anos, terem surgido iniciativas dentro do AI multimodais, não é? Com várias modalidades de dados que podem auxiliar ou abrem portas para um auxílio aos operadores e gestores através de suporte direto no chão de fábrica. Portanto, aqui isto leva-nos para um ponto em que podemos dizer que a indústria entrou numa era em que o operador será aumentado por AI, ou seja, terá as suas capacidades aumentadas através de sistemas de AI. Dentro do AI podemos olhar podemos já considerar várias vertentes e derivadas, não é? Portanto, os modelos de linguagem, visão combinada, agentes autónomos, isto também já nos leva um bocadinho para a questão dos digital twins, dos gêmeos digitais e também do conceito dos copilotos industriais. O AI tem esta capacidade de inferir sobre problemas contextuais, não é? Ou seja, não segue obrigatoriamente regras fixas, tem uma capacidade de aprendizagem e de adaptação muito mais rápida e dinâmica. Estamos aqui a falar desde a interpretação de alarmes, manutenção personalizada, fazer troubleshooting, ou seja, debugging, mesmo através de voz ou por linguagem natural. Portanto, isso é tudo aplicações que são portas que o AI nos abre para aplicações na nossa indústria. O Generative AI, especificamente, adiciona ainda uma camada cognitiva que melhora a acessibilidade, a velocidade e também a qualidade das decisões. Portanto, traz aqui alguns benefícios do ponto de vista de tomada de decisão. Em termos de arquiteturas modernas, aquilo que se pode inferir, que vemos no chão de fábrica, não é? Portanto, nós temos camadas do shop floor, onde temos já alguma tecnologia que tem vindo a ser trabalhada já há alguns anos, não é? Portanto, PLCs, robôs, sensores, sistemas de SCADA, etc. Isto já garante controle, operações e aquela segurança do ponto de vista funcional, não é? Do chão de fábrica. Agora podemos começar a olhar para uma camada de AI, onde temos Edge AI, portanto, AI com capacidade de inferência o mais perto possível do evento, do acontecimento, copilotos industriais, sistemas multi-agente e digital twins com esta capacidade de inteligência, ou uma capacidade mais avançada para otimizar operações, para analisar dados em tempo real. Aqui também há que considerar o papel que eventualmente a cloud possa fazer. Portanto, cloud, no fundo, também já tem vindo a ser desenvolvida já há alguns anos, e traz um suporte muito grande do ponto de vista de storage, de armazenamento de dados, de treino de modelos, análises avançadas, simulação, otimização para ambientes industriais. Portanto, há aqui uma coisa fundamental, que é a separação do controlo, da segurança e da inteligência, portanto, destas três camadas, que assegura desempenho, fiabilidade e conformidade regulatória. Portanto, aqui há já uma coisa importante que podemos realçar, que é o AI orquestra, mas não substitui diretamente o controle nem o safety. Relativamente àquilo que é o AI aplicado ao shop floor, nós podemos começar a olhar para diversas linhas dentro do AI, não é? Ou seja, apoio direto aos operadores, portanto, copilotos industriais que usem linguagem natural para facilitar a interação com máquinas complexas, reduzindo a curva de aprendizagem, assistentes que guiam técnicos passo a passo, geram relatórios adaptados, têm a capacidade também de interpretar, por exemplo, manuais muito mais rápida do que o humano, facilita a manutenção eficiente e precisa e também dá algum suporte do ponto de vista de integração de novos colaboradores, ou seja, há um processo de integração muito mais rápido do que em termos de formação, por exemplo, do que até aqui. Troubleshooting por voz ou chat, que pode agilizar a solução de avarias, consultando dados e manuais em tempo real, e sistemas que aumentam a capacidade dos operadores e reduzem erros, tempos de paragem e dependência de experts, não é? De especialistas. Também é muito comum ver isto em chão de fábrica, determinadas pessoas que desenvolvem capacidades ao longo do tempo e depois todo o know-how fica canalizado nessas pessoas. Um ponto importante
que o AI tem esta capacidade de ver, de compreender e de explicar, não é? Portanto, sistemas de visão com AI conseguem detectar defeitos complexos, padrões complexos, no fundo, contextualizam anomalias e sugerem possíveis causas em processos industriais. Têm vindo a ser desenvolvidas linhas dentro daquilo que é a análise multimodal. Portanto, integrar dados de imagem, vídeo, sensores e linguagem natural para uma compreensão rica do ambiente e da operação em si. Não é? Isto pode ser muito útil para compreender melhor ou mais rapidamente qual é que é a raiz de um determinado problema. Em termos de segurança e compliance, o AI detecta padrões de comportamento inseguros e gera alertas explicativos e recomendações de ação imediata. E em termos de explicabilidade e riscos, também tem sido um tópico muito relevante do ponto de vista científico, não é? Que esta questão do explainability, a capacidade de explicar decisões, e torna-se cada vez mais importante, especialmente em ambientes industriais. Pois o excesso de confiança no AI também sem validação, sem verificação, eleva os riscos operacionais. Outras coisas importantes, dos alertas até aos workflows autónomos, ou seja, os AI agents permitem a coordenação independente de manutenção, logística, produção, qualidade, ou seja, é possível olharmos para isto de um ponto de vista de agentes coordenadores e orquestradores de determinados pilares, não é? Dentro do chão de fábrica. A detecção de anomalias permite consultar o histórico, agendar manutenção automaticamente para uma maior eficiência. E há uma autonomia elevada que exige limites claros, um controle rigoroso e rastreabilidade para proteger pessoas e equipamentos. No entanto, é sempre preciso testar antes de agir no mundo real, ou seja, eu acredito também aqui que é relevante esta potenciação dos Digital Twins. Pronto, o Digital Twin também já tem sido um conceito falado já há algum tempo, mas que também pode ser impactado agora aqui com estas novas capacidades do AI, e podem unir os modelos virtuais com dados para simular processos complexos com precisão. Ou seja, simular antes de agir, no fundo. Há aqui também um potencial na integração com o AI generativo, dado esta capacidade de racionalização e de conversacional do AI generativo pode tornar um digital twin mais interoperável com o humano. E daí ser usado para testar cenários virtualmente, reduzindo riscos e custos na implementação física. Aqui chamo aqui a atenção para um primeiro paper que já começa a quebrar algumas, no fundo é uma iniciativa que começa a quebrar algumas barreiras nesta lógica da multimodalidade. É o PALM-I, que integra linguagem, visão e dados sensoriais num único modelo multimodal. Suporta tarefas com planeamento robótico, visual question answering e image captioning, ou seja, demonstra capacidades generalistas em visão-linguagem, mantendo competências linguísticas também fortes. E porque é que este paper é relevante? Porque pronto, já se espera que a próxima geração de AI industrial não seja só baseada em texto, que trabalha esta questão do sensor fusion, fusão de sensores, e daí ter a capacidade de ver, interpretar contexto físico e propor ações. E, portanto, isto aqui aproxima já os conceitos que mencionei ao de leve anteriormente. Portanto, AI agents, digital twins inteligentes, robótica adaptativa e copilots multimodais para a indústria. Aqui neste trabalho, neste paper, são gerados planos de alto nível que depois precisam de ser executados por controladores ou por sistemas robóticos. Portanto, aqui podemos afirmar que o Generative AI está a evoluir daquilo que era um assistente conversacional para uma camada cognitiva multimodal capaz de interpretar o mundo físico. Mas isso também aumenta a necessidade de safety, ok? Portanto, aqui entrando na questão do safety, da regulamentação e do risco, há um problema fundamental, não é? Que é o AI pode errar. Os sistemas de AI podem gerar outputs errados ou interpretar mal contextos
e podem trazer vários riscos, não é? Podem causar danos materiais, movimentos perigosos, riscos para as pessoas. E um ponto relevante que também mencionei há pouco é esta falta de explicabilidade dos modelos da AI, ou seja, tem vindo a ser também cada vez mais alvo de investigação, a capacidade dos modelos da AI traduzirem, no fundo, qual é que é a lógica de aprendizagem que têm nas suas layers em explicabilidade, ou seja, porque é que se chegou a uma determinada ação. Porque caso isto não aconteça, torna muito difícil a análise dos erros e dos incidentes nos sistemas da AI. Portanto, a segurança é essencial, exigindo uma mudança do foco em produtividade para responsabilidade no uso da AI. Portanto, aqui temos uma questão que é o machine safety versus o AI safety, ou seja, há normas de segurança de máquinas, não é? Portanto, seguem determinadas normas dentro daquilo que é o ISO, o IEC. Portanto, eu confesso que aqui não é tanto a minha área, mas este tipo de normas já está aí há bastante tempo e tem níveis de performance e de integridade para funções críticas. O AI Safety, por sua vez, prioriza robustez, explicabilidade, validação e verificação no comportamento do sistema. Portanto, o AI deve funcionar como uma camada de recomendação separada dos sistemas certificados safety para evitar riscos e não conformidades. Portanto, o AI complementa, mas não substitui a segurança de máquinas. Também algo bastante relevante é a cibersegurança industrial e o AI, como é que estes dois domínios se fundem, não é? Como é que há um merge entre estas duas áreas. Portanto, a introdução do AI no ambiente industrial aumenta, no fundo, possibilidades de ataque cibernético, não é? São mais vetores a ter em consideração, incluindo a manipulação de modelos, acesso não autorizado, manipulação de datasets de treino, etc. A convergência entre IT e IoT eleva a complexidade dos sistemas, portanto, torna o facto de termos vários sistemas integrados, tanto a um nível OT como a um nível IT, e haver uma dependência cada vez maior entre esta integração torna digamos, todo o ambiente industrial mais complexo e aumenta o impacto potencial de incidentes cibernéticos neste tipo de ambientes. Há normas que são fundamentais para implementar, por exemplo, segmentação de redes, gestão de acessos, e que, no fundo, contribui para a defesa em profundidade em sistemas industriais, como é o caso da IEC 62443. E, portanto, integrar AI sem uma estratégia robusta de cibersegurança pode também comprometer dados e, inclusive, a segurança física dos equipamentos, das instalações industriais, das pessoas, etc. Ainda na sequência desta questão do risco, a nível europeu tem sido feito um forcing também muito grande para implementar a regulamentação em vários destes vetores. Portanto, há o AI Act, que nos diz que sistemas de AI integrados em máquinas, robôs ou componentes com impacto em saúde, segurança ou direitos fundamentais podem ser classificados como de alto risco, sobretudo quando suportam decisões críticas ou funções relacionadas com segurança. A conformidade deixa de depender só da performance do modelo e passa a exigir uma abordagem estruturada de gestão de risco, qualidade de dados, documentação, logging, transparência, auditabilidade, supervisão humana, etc. No contexto industrial, isto significa que o AI não pode ser tratada só como uma caixa preta, ou seja, ligada ao equipamento. Tem que ser explicável, tem que ser auditável, tem que estar limitada no seu nível de autonomia e integrada numa arquitetura com controle humano e com um safety layer independente. Não estar compliant com o AI Act significa que uma organização não consegue demonstrar que o seu sistema de AI cumpre os requisitos legais aplicáveis ao seu nível de risco, função e contexto de utilização. Portanto, aqui, do ponto de vista legal, há aqui um potencial tremendo de algo não correr bem caso não se esteja compliant com este tipo de regulamentação para a qual a Europa tem vindo a fazer um push muito grande. Outro ponto também relevante é o Cyber Resilience Act, que introduz requisitos obrigatórios de cibersegurança ao longo de todo o ciclo de vida de produtos com elementos digitais.
incluindo software, sistemas conectados, equipamentos industriais inteligentes, etc. Na prática, fabricantes e fornecedores passam a ter de assegurar Secure by Design, portanto, a partir do momento em que fazem o design de um determinado produto, hardware ou software ou ambos, têm de garantir, têm de seguir práticas de segurança, desde a sua concepção, gestão de vulnerabilidades, atualizações de segurança e resposta a incidentes durante a vida útil do produto. Para máquinas com AI, robótica, acesso remoto ou ligação cloud, isto significa que a segurança cibernética deixa de ser um extra de IT e passa a ser parte integrante da segurança operacional da máquina. Não estar compliant com este Cyber Resilience Act significa que um produto com este tipo de elementos não cumpre os requisitos mínimos de cibersegurança exigidos para ser colocados ou mantido no mercado europeu. Em termos de impacto, isto para empresas europeias, ou seja, isto implica que haja aqui uma compreensão, uma antecipação das novas regras. É importante ter isto debaixo do olho, para evitar riscos legais e atrasos na adoção tecnológica e nos passos futuros em termos de inovação, no fundo. Portanto, há aqui outro ponto também importante que está relacionado com o safety, que é o human in the loop, ou seja, o humano continua a ser um eixo central na tomada de decisão. A autonomia em AI, no fundo, também exige alguma supervisão humana para garantir que as decisões são seguras, que há um controle responsável dos sistemas. A separação, e que há uma separação clara entre a camada de AI e a camada de segurança que assegura proteção e responsabilidade ao sistema. Portanto, aqui podemos dizer que autonomia não significa não ter supervisão. Em termos de financiamento europeu e push estratégico, ou seja, tenho já visto também a nível de calls europeias algum forcing a nível europeu para este merge entre aquilo que é o AI, o Generative AI e o mundo da robótica e da automação industrial. E também entre o AI e o Safety Regulation. Portanto, faço só aqui realço só que estas duas calls de 2025 e 2024, que visavam, no fundo, financiar iniciativas ainda TRL baixo-médio, portanto 2 a 5, iniciativas para aplicar Generative AI em robótica industrial, contando já com safety e trustworthiness, era um dos pontos fundamentais, e também para a automação industrial, e também do ponto de vista de explainability e robustez dos modelos de AI, orientado para o safety, para a regulamentação e para o explainability, já o mencionei. Portanto, ou seja, os dois pontos aqui a retirar deste slide é que a Europa já está a financiar Generative AI dentro do ciclo crítico de decisão de robôs com Safety by Design. Portanto, isto é algo que está a surgir, e que o Trustworthy AI não é opcional, ou seja, é financiado já para ser um requisito para a adoção industrial no futuro. Agora, rapidamente passo por dois casos de estudo de players industriais. Portanto, há o Siemens Industrial Copilot, que através de AI gera código PLC automaticamente, a partir de descrições em linguagem natural e acelera o desenvolvimento. O Copilot atua como uma ferramenta de suporte, mantendo a validação humana e práticas de segurança da engenharia. E é uma aplicação da AI que demonstra ganhos de produtividade, comprovando, no fundo, a sua utilidade. E o segundo caso de estudo é uma iniciativa da BMW, que são as Smart Factories, que também visam, no fundo, combinar AI, robótica, digital twins e copilots para otimizar processos industriais. Aqui penso que é na lógica da otimização da logística e da qualidade, para redução de defeitos, para melhoria da logística interna e aumentar a eficiência operacional. E é uma estratégia que enfatiza a importância da integração e da governança para ganhos sem comprometer segurança ou qualidade. Logicamente que isto são dois players grandes, industriais, devemos sempre ter isso em consideração e que não devemos fazer uma comparação direta deste tipo de players para empresas, para pequenas e médias empresas, não tem sentido. Mas o que é importante perceber é que existe, tanto do ponto de vista estratégico como do ponto de vista de players industriais, existem já iniciativas nesse sentido. Queria também deixar só aqui uma
uma menção à robótica humanoide e ao AI corporificado tem sido também já alvo de algumas iniciativas. Possivelmente será algo que no futuro veremos também em desenvolvimento. Portanto, humanoides, no fundo, para simbolizar a convergência entre o AI, a robótica e o Embodied Intelligence. E estes Foundation Models e o Embodied AI que permitem a aprendizagem e uma adaptação avançada nesta tipologia de robótica. No entanto, aqui também é importante questões de ética e de supervisão humana. Portanto, aqui é muito relevante segurança e ética no desenvolvimento desta tipologia de robôs generalistas. Deixo aqui mais um paper também relevante, que é o OpenVLA, no Open Source Vision Language Action Model. Portanto, este é da Google DeepMind e com mais alguns parceiros de research envolvidos. E aqui foi desenvolvido um modelo open source para manipulação robótica, treinado em 970K de demonstrações robóticas reais no dataset e usa visão e linguagem para gerar ações robóticas tokenizadas. Pode ser adaptado a novos robôs e novas tarefas via fine-tuning eficiente, e isto é importante porque passamos aqui de modelos VLA fechados para uma tecnologia aberta, auditável e reutilizável, e aproxima, no fundo, a robótica industrial de modelos generalistas e adaptáveis e facilita a adaptação a novos produtos, layouts, células e processos. No fundo, aqui já com esta tipologia de iniciativas, podemos dizer que a AI e a robótica aberta e adaptável aumenta o potencial de implementação, mas também aumenta a necessidade de validação, de rastreabilidade e de segurança. E tenho aqui também penso que é o meu último paper, e que está mais ou menos alinhado com o anterior, sendo que aqui o que este defende é que o próximo salto não é só AI que compreende imagens e linguagem, é AI que transforma essa compreensão numa ação robótica. E quando a AI começa a atuar no mundo físico, o safety deixa de ser uma camada opcional e passa a ser parte central da arquitetura. No fundo, corrobora um bocadinho aquela questão do safety by design. Portanto, em termos de futuro, o que é que, com isto tudo, o que é que podemos começar a pensar que serão linhas de desenvolvimento para o futuro? Portanto, desculpa, apareceu-me aqui uma à frente. Fábricas com sistemas conversacionais integrados, tecnologias para uma maior autonomia na produção, que ganham relevância para o setor industrial. Copilots multimodais com esta capacidade de integrar dados de diversas modalidades, poderão ser adotados para facilitar operações complexas e decisões eficientes. Ter uma prática de simulação, first simulation, será comum, com a capacidade dos digital twins, para otimizar processos antes da implementação real. E a confiança e a segurança serão essenciais para a implementação segura e resiliente das novas tecnologias. Portanto, eu finalizo aqui esta minha apresentação com alguns key takeaways, no fundo, que é aquilo que se espera, e logicamente que é preciso olhar para isto sempre de uma forma, ou seja, não achar que vai haver uma transformação integral de hoje para amanhã, mas que se calhar pode-se começar a ver algumas iniciativas e que pode, aos poucos, a transformação de uma forma gradual começar a acontecer. Portanto, aqui eu diria aqui que há um potencial para as fábricas do futuro serem cognitivas e integrar AI para a automação avançada no chão de fábrica, mas que a segurança será um diferencial crítico, abrangendo todos os aspectos e garantindo operações confiáveis e protegidas, apesar de haver uma autonomia crescente do ponto de vista do desenvolvimento da tecnologia. Os humanos, eu penso que ainda permanecem no centro da decisão, do ponto de vista da responsabilidade e da governança da automação. E eu diria aqui que, ou seja, o sucesso futuro depende um bocadinho do equilíbrio entre estas coisas, entre estes pilares, entre a inovação, a segurança e a confiança nas tecnologias, não é? Ou seja, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Eu acho que o sucesso acabará sempre por ser algo que se vai situar no meio, no equilíbrio destas três vertentes. Portanto, a fábrica do futuro não será apenas automatizada, será cognitiva, mas terá certificação de segurança. Penso que termino aqui a minha apresentação. Espero que tenham gostado e que sirva para no fundo, despoltar algum pensamento crítico sobre o assunto.
E fico aqui disponível para ouvir os colegas e para participar também na conversa. Obrigado. Muito obrigado, Marco. Foi excelente, rápida e deixa, eu diria, boas perspectivas, mas também algo assustador. No fundo, não sei se toda a gente partilha desta opinião, mas eu hoje, quando estava a preparar, enfim, a introdução à conversa, lembrei-me destas frases do Harari e, de fundo, de facto, subjacente a tudo aquilo que o Marco foi dizendo, está faz jus àquela primeira frase que eu mostrei de início, que é, de facto, os humanos inventam depressa, agora temos é que ter cuidado com a forma como os usamos. Exatamente. E é essa a última mensagem que aqui Exatamente. deixou, e ainda bem que assim é. Sendo certo que vamos tentar tirar vantagens de tudo isso para o nosso bem-estar, evitando olhe, que os mísseis façam o que estão a fazer, por exemplo, Sim, já eu acho. quase de forma autónoma. Exatamente, esse é um bom ponto. Ou seja, eu acho que no final nós, pronto, é importante estarmos a par destas iniciativas e destes push, às vezes um push estratégico também relacionado com questões políticas, não é? Push estratégico que existe em determinados pilares de inovação, em determinadas tecnologias. É muito importante sabermos para onde é que se está a canalizar esforço, energia, financiamento, etc. É muito importante sabermos o que é que alguns players industriais grandes estão a fazer e existem, e vejo inúmeros exemplos já de, digamos, fábricas automatizadas, robótica muito avançada já em determinados processos. Mas também, ao mesmo tempo, temos que fazer este esforço de trazer para a nossa realidade aquilo que, com estes push estratégicos, com estas iniciativas, o que é que nós conseguimos trazer para a nossa realidade que nos beneficia? De que forma é que nós nos podemos posicionar de forma a sair o mais beneficiados possível deste contexto? Penso que, no fundo, isto é bastante importante. Sim, sim. Eu costumo dizer, como já tenho alguma idade, e fazemos um jantar que vai ser sexta-feira. Imagino dos alunos, dos colegas da escola primária. Portanto, já vão muitos anos, desde há 30 e tal anos que se faz isto. E porquê é que eu estou a referir isto? Porque quando se encontra esta velhada toda, no fundo, antes de mais, está aberta a conversa, não é? Quando se encontra esta velhada toda e conversa informal, há sempre aquela tendência, pá, no nosso tempo, e eu fico um bocado danado com isso, e digo logo, o nosso tempo é este, não é aquele. Pois, E portanto, é aquilo que o Marco acaba de dizer, de facto, nós temos que viver neste tempo, os nossos filhos e netos vivem neste tempo e confrontam-nos com estas coisas e vão ser exatamente. confrontados com estas coisas e vão ter que viver com elas. Eu não sei se, enfim, está aberta a conversa sobre esta parte. Se não, alguém quer colocar questões, quer introduzir algum assunto relacionado com isto, faça favor. Não me parece. Eu vou andando então, portanto, eu, num dos slides que tinha de início, referi aspectos da legislação que está por aí a aparecer e deve haver seguramente aqui fabricantes de máquinas e utilizadores de máquinas. O Rui Pinheiro, sendo fabricante de máquinas de elevação, elevadores, home lifts, e funiculares e teleféricos, é daí que a gente se conhece bem. Também tem regulamentação para isso, embora diferente da Diretiva Máquinas, que vai deixar de estar em vigor. E o novo regulamento já traz, é muito preciso sobre a impossibilidade de os algoritmos serem opacos. Portanto, isto complementado com a legislação sobre cibersegurança e sobre inteligência artificial, que é com que os fabricantes de máquinas se vão confrontar. Portanto, a partir do ano que vem, 20 de janeiro, o novo regulamento de máquinas já traz
requisitos de segurança sobre os algoritmos e sobre os sistemas de autoevolutivos, no fundo, de aprendizagem, autoaprendizagem, aprendizagem máquina, e depois no fim do ano quer a legislação sobre inteligência artificial e sobre cibersegurança também os fabricantes vão ter que ser confrontados com isso, que vai entrar em vigor. E, portanto, nós, no CATIM, enquanto organismo que atua no âmbito da segurança de máquinas, há 33 anos, temos vindo a sofrer como qualquer pessoa, não é? Esse tipo de alterações e de inovações com as quais temos que nos confrontar e pôr a par. E uma das coisas que nos está a preocupar é exatamente isso, é como é que vamos analisar, como é que vamos verificar e comprovar a segurança destes sistemas autoevolutivos que vão passar, que já aparecem. Ontem tivemos uma grande conversa com um colega da VDMA na Alemanha, e isto fica também a informação. Eles têm uma plataforma de comunicação entre as máquinas que se chama, podem pesquisar isso, né? UMATI, U-M-A-T-I, baseada na plataforma de comunicação OPCA, salvo erro, que lembro-me que na última EMO, há 2 anos, já tinham 50 e tal máquinas a comunicar sozinhas entre elas e a decidir o que cada uma fazia. Se eu já fiz isto, agora faz tudo aquilo. Isto em termos genéricos. Pois. Portanto, há aqui muito que aprender e muito com que nos preocuparmos em termos de segurança. E a mensagem que o Marco aqui deixou é, de facto, sim, isto está a evoluir, muita inteligência artificial que nós vamos poder aproveitar, mas o humano ainda tem que ser central, e poder rastrear e verificar a segurança daquilo que está a ser feito. Questões? Sim. Já agora, Alberto, se eu puder acrescentar aqui sum ponto. Força, temos tempo. De facto, fechamos este ano num projeto a nível europeu, que no fundo o objetivo era integrar tecnologias, portanto AI, robótica, integrar tecnologias portanto, em empresas a nível europeu, em pequenas, médias empresas a nível europeu, né? Portanto, durante o projeto iriam ser desenvolvidas determinadas tecnologias que depois iam ser demonstradas. E um ponto foi precisamente a questão da regulamentação. Como é que essas empresas, e estamos a falar de empresas de diversos países, portanto, italianas, espanholas, alemãs, dinamarquesas, etc., mas empresas pequenas, né? Empresas, algumas de 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. Como é que essas empresas haveriam de atacar esta questão do compliance, peço Sim, desculpa, mas ou seja, conformidade, sim. conformidade, exatamente. Conformidade com a legislação, com o AI Act e com o Cyber Resilient Act, no fundo, em termos de sistemas inteligentes, como é que ficavam em conformidade. E as empresas, do ponto de vista das empresas, eles também não sabiam como reagir. Dentro do projeto, o que foi feito foi que foi contratado um serviço de um especialista em gestão e privacidade de dados. Portanto, estamos a falar aqui de um advogado, cujo foco e cuja experiência é na parte da gestão de dados, ok? Uhum. E que no fundo, deu alguns workshops e algumas ações concretas às empresas, quase que deu um manual de ações concretas às empresas, ações, algumas delas até relativamente simples de executar, para garantir que ficavam minimamente conformes com esta legislação, porque a questão aqui era eles não conseguiam, a partir de um determinado ponto, as empresas não conseguiam compreender se estavam 100% conformes, mas pelo menos tinham já ali um racional ao qual se agarrar e algumas evidências às quais se agarrar que lhes permitiam dizer, ok, nós com este documento
com o sistema, com a arquitetura do sistema montada desta forma, e com estes loggings e com esta auditoria que a gente pode fazer, e etc., nós conseguimos defender, pelo menos, que estamos alinhados, minimamente alinhados e minimamente conformes com a regulamentação. Portanto, a mensagem que eu quero passar aqui é que, a nível europeu, também vejo essa questão muito em cima da mesa e vejo dificuldades do ponto de vista de pequenas e médias empresas, e que o caminho que muitos seguem é requisitar este tipo de serviços para os ajudar a compreender como é que ficam minimamente posicionados para estarem conformes com esta regulamentação. De facto é assim, nós próprios no Catim estamos à procura de informação sobre o assunto, eventualmente de formação sobre o assunto, e temos, eu até acho que posso partilhar isto, enfim, isto é público. O que é que eu fiz aqui que não estava previsto? Qualquer coisa. Isto era para dizer que eu há pouco disse a VDMA e não é, a VDW. A VDW é o chapéu é a VDMA, salvo erro, das máquinas de ferramenta, a VDW é é uma parte da VDMA na Alemanha. É uma associação de fabricantes de máquinas. Eles desenvolvem muita informação sobre o assunto, e uma delas que eu posso partilhar aqui e que me foi dada por um colega, o Alex Voss da BDW, e para quem quiser consultar, eu creio que isto está na net. Não sei se estão a ver Sim, vemos. o Security Sim. for Machine Tools, e cá está aquilo que me ocorreu já há uns anos, com aquela máquina CNC que eu plantei de início, separar o safety do security. E uma das coisas que está a preocupar muita gente é o security, porque o próprio regulamento das máquinas, hoje que já está publicado, mas só entra em pleno vigor, só é aplicável a partir do dia 20 de janeiro do próximo ano, impõe requisitos de segurança para o fabricante, sendo certo que muito do security das máquinas vem também do utilizador, isto é, ele próprio tem que ter meios de evitar ciberataques na sua empresa, não é? Que por sua vez podem interferir com a máquina. E Exatamente. este guia que aqui está, que eu estou a folhear, eles estabelecem 4 níveis de segurança, de cibersegurança. E, portanto, de acordo, no fundo, é feita como qualquer questão relacionada com a segurança de máquinas ou outra. Tudo passa por uma apreciação do risco, identificar perigos, avaliar riscos, e em função do nível de risco que nós estamos a tratar, as medidas de prevenção desses riscos serão mais ou menos severas, consoante a gravidade, o Exatamente. nível de risco que está em causa. E para o risco de ciberataques e, portanto, os riscos relacionados com a cibersegurança, eles têm aqui. Isto é um guia. Este guia provavelmente, se não, certamente estará ou vai servir de base para alguma norma que se vai fazer sobre segurança de máquina e cibersegurança relacionada com as máquinas. No fundo, o que está em causa aqui é, neste momento, pouca gente sabe sobre isto. Aquilo que o Marco acabou de dizer, sobretudo as pequenas e médias empresas, que são os grosso da indústria europeia e em particular nacional, têm muito mais dificuldade Exato. em porem-se a par disto, e cumprir depois requisitos de segurança relacionados com este aspecto. Uh, já há algumas normas de segurança sobre o assunto, mas ainda falta muita informação, e a circunstância deste regulamento, que foi publicado em 2023, que não se pode aplicar até o dia de janeiro, só se pode até o dia 20 de janeiro de 2027, só a partir daí é que se pode aplicar. Este hiato, no fundo, tem a ver com o quê? Tem a ver com
a adaptação do corpo de normalização normativo de segurança de máquinas, que ascende a mais de 800 normas diretamente relacionadas com segurança de máquinas, a adaptação aos novos requisitos do regulamento, sobretudo aqueles que têm a ver com estas novas tecnologias, para os quais ou não existem normas e é preciso elaborá-las e publicá-las, ou as que existem têm que ser adaptadas. Estou-me a lembrar da norma EN ISO 13849, parte 1 e parte 2, que tem a ver com as partes de sistemas de comando relativas à segurança, em que isto é particularmente importante, porque, no fundo, estabelece níveis de desempenho ou de fiabilidade para estas funções de segurança. E, portanto, vamos ver se no dia 20 de janeiro, eu não creio, sou um bocado cético em relação a isto, temos normas harmonizadas que possam ajudar os fabricantes de máquinas europeus, e não só, porque quem cá quiser pôr as máquinas tem que as cumprir também, de fora do espaço económico europeu, ajudar a cumprir requisitos de segurança do novo regulamento. Já agora fica a informação, para quem nos está a ouvir, que na ausência de normas harmonizadas, portanto, as normas harmonizadas são aquelas que conferem presunção de conformidade a quem as aplicar na concepção e fabrico das máquinas. Na ausência destas normas, a Comissão Europeia arvorou-se em publicar especificações técnicas que, temporariamente, enquanto não aparecerem as normas, vão substituir as normas harmonizadas e conferem na mesma presunção de conformidade. Quem é que vai fazer estas especificações técnicas? Não sei. Convém que seja gente que saiba que são máquinas. Vamos ver se serão ou não. Vamos ver se serão ou não, porque aquilo na União Europeia é o que se sabe. Eu vou brincar um bocadinho com o assunto e não me levem a mal quem está a ouvir, que já são quase 50 pessoas. Eu acho que a União Europeia, a única coisa que copiou no nosso país foi a burocracia, né? Demora tudo muito tempo, e envolve muita gente. Enfim, no fundo, o que eu queria dizer é que há entidades como a VDW na Alemanha a produzir guias para os seus fabricantes. Felizmente está em inglês, a maioria dos quais eles têm outros muito completos, mas estão em língua alemã, que eu, alemão, só sei o Eingang e Ausgang, que é para entrar e sair do aeroporto. Bom, bom, está aberta a conversa, parece que ninguém quer participar. Não há mais questões? Não há mais quem queira intervir sobre o assunto? O assunto é tão novo que as pessoas até têm medo, se calhar, não faço ideia. Estou a brincar. Sim. Ora bem, se não há, não vejo nenhuma mãozinha levantada, nem nenhuma mensagem aqui, que é uma coisa que eu nestes casos me esqueço é de ver o chat. Não. Então, não havendo, Marco, muito obrigado. Se vai ficando por Obrigado. aí, não sei. Foi interessantíssimo aquilo que para aqui trouxe e deixou muita gente preocupada, certamente. O que é, no fundo, quem é que dizia era. Perdoem que eu gosto destas coisas. Era o Lobo Antunes. Dizia que o nosso desespero tem que ser frutífero. Se não for, é que não vivemos. E, portanto, Exatamente. lançar o desespero vai causar frutos, certamente. Mais uma vez, obrigado, Marco. Obrigado. Bom, então. O nosso colega, o engenheiro Rui Pinheiro, vai também ter certamente muito que nos dizer sobre a inteligência artificial e a segurança de máquinas. Eu quero que é esse o tema. Rui, obrigado por ter vindo. Obrigado. Ação, faz favor. Sim, senhora, vou começar com a difícil tarefa de falar em Eu vou. segundo e de ver Pois, aqui alguns tópicos que o colega Marcos já foi falando, mas pronto, acho que vou conseguir complementar aqui com mais alguma claro que coisa. sim. Vou partilhar a minha Isto não foi de apresentação. propósito, foi. Calhou ser um Calhou, primeiro. sim, sim. Tinha que ser alguém que tinha que começar. Alguém tinha que Sim, começar só. Pronto, estão a ver a minha apresentação, certo? sim. Sim, ok. Ah, muito bem, vou então tentar dar aqui uma
também falar um bocadinho sobre a inteligência artificial e, no fundo, a nova abordagem que ela nos permite ter à segurança das máquinas e, sobretudo, como já percebemos aqui da apresentação anterior, o tópico quente aqui é como é que nós conseguimos compatibilizar, digamos, a automação, que está muito presente nas máquinas, e a inteligência artificial, mas sem comprometer a segurança funcional, não é? A safety, a conformidade, mas também a confiança operacional. E, portanto, vamos andar em torno destes 3 tópicos: a automação, a inteligência artificial e safety. Pronto, aqui na agenda da minha breve apresentação vou colocar aqui, digamos, 7 tópicos. Começar também pelo porquê de abordar este tema, o Marco também já falou. As diferenças relevantes para a segurança entre aquilo que é automação e aquilo que é inteligência artificial. Quando é que a inteligência artificial pode aumentar o risco? Safety of machines, os princípios essenciais, vou fazer aqui um parênteses para irmos à base daquilo que é a segurança de máquinas e os princípios essenciais, para depois percebermos onde é que a IA pode ajudar, mas também onde é que pode falhar. Aqui algum enquadramento regulamentar e normativo, um bocadinho também já o que foi falado, e depois algumas boas práticas e uma espécie de checklist final que nos pode ajudar, nós enquanto fabricantes, na abordagem aos projetos. Então, porquê agora de falarmos, ou de começar a falar cada vez mais deste tema? Porque, um bocadinho já como vimos aqui, as máquinas estão cada vez mais conectadas, são cada vez mais reconfiguráveis e são cada vez mais autónomas. Portanto, o software que colocamos nas máquinas, os dados, as atualizações remotas que fazemos aos softwares das máquinas e a cibersegurança passaram a influenciar o comportamento seguro da máquina, não é? Enquanto que até agora não, as máquinas eram autónomas, tinham a sua lógica, tinham o seu funcionamento, tinham os seus sensores, não estavam expostas a estes fatores, e a verdade é que agora estão, e portanto isso é motivo de preocupação. Já temos imensos equipamentos e imensas soluções, robôs colaborativos, AGVs, AMRs, os sistemas de visão artificial, e também a manutenção preditiva, algo que vou cotar aqui, de facto já estão no chão da fábrica, portanto estas preocupações são já uma realidade. E depois temos, de facto, a grande questão, esta ténue fronteira que há entre aquilo que é a otimização de processo, não é? E usarmos a inteligência artificial para a otimização dos nossos processos, e aquilo que são funções que afetam a segurança começa a ficar ali um bocadinho ténue e portanto isto tem que ser muito bem visto e muito bem analisado. A inteligência artificial em máquinas, o que é que nos pode aportar aqui? Por exemplo, aprende padrões a partir de dados e, portanto, pode lidar melhor com a variabilidade, digamos, dos processos e dos eventos e daquilo que se passa. Pode ser usada para sistemas de visão, pode ser usada para classificar, pode ser usada para detectar anomalias, pode prever falhas e pode nos ajudar a planear ou até planear movimentos, planear ações, e pode-nos também, digamos, permitir apoio à decisão das ações ou daquilo que vamos fazer ou daquilo que a máquina, determinados comportamentos da máquina. Claro que o risco principal é que um comportamento probabilístico depende de dados e de contextos, não é? E isso nem sempre nos interessa. Portanto, a pergunta crítica que aqui surge é se a IA influencia, ou pode influenciar, ou deve influenciar uma função de segurança, ou se deve apenas melhorar a eficiência e a qualidade, né? Portanto, este, digamos, é o conceito, até onde é que a IA deve
deve de ir, se pode ir a um ponto de influenciar a segurança ou apenas de ficar pela melhora da eficácia, da qualidade, digamos, do processo em si. Falando aqui um bocadinho daquilo, só para lembrarmos que é essencial na segurança de máquinas. A segurança de máquinas, como acho que aqui todos, melhor ou pior sabemos, começa por uma análise de risco, não é? Portanto, nós fazemos uma análise de risco, não é? Aos perigos, à exposição, à severidade, à probabilidade e à possibilidade de evitar os danos, não é? E em função disso, implementamos, portanto, fazemos a arquitetura da nossa máquina e fazemos, digamos, e definimos as funções, implementamos, arquitetamos as funções de segurança e como é que estas devem ser implementadas e como é que estas devem de funcionar. E, portanto, no fundo, construímos aqui implicitamente uma hierarquia de redução de risco, em que fazemos uma concepção inerentemente segura, proteções e funções de segurança, e complementamos isto ainda com formação para uso, formação aos operadores, procedimentos. Portanto, e conseguimos aqui ter, digamos, máquinas seguras. Portanto, em resumo, uma função de segurança deve ser especificada, implementada e depois, no fim, testada e validada. É assim que fazemos em todas as máquinas, é assim que fazemos na área específica em que eu trabalho, dos sistemas de transporte por cabo, portanto, em que, digamos, todo este processo, aliás, as certificações, não é só se fecham, só se obtêm, quando efetivamente vamos ao terreno e validamos e simulamos e fazemos todos os testes, todas as tropelias, como eu costumo dizer, à máquina, e portanto, validamos este processo, portanto, repetindo, as funções de segurança devem ser especificadas, implementadas e validadas, e não apenas assumidas, digamos assim, não é? Em que é que a IA pode melhorar a segurança? Porque, de facto, para mim é claro que pode. Ela pode fazê-lo através, por exemplo, de uma detecção precoce de anomalias mecânicas e elétricas antes de acontecer a falha perigosa, e pode fazê-lo através de monitorização, através de um conhecimento histórico, através de ter dados que lhe permitam, digamos assim, fazer essa detecção e gerar esses alertas. Podemos usar a visão artificial, por exemplo, para detectar a presença humana, para detectar objetos inesperados numa determinada área ou zonas de risco. Pode, inclusive, fazer ajustes dinâmicos, velocidades, distâncias em aplicações colaborativas, portanto, entre máquinas, aumentar débitos, fluxos, desde que limitado e validado, ou seja, desde que estejam bem definidos os limites e as validações necessárias para que a máquina, de forma, digamos, inteligente, possa fazer digamos, esses ajustes. Também um outro aspecto que já está bastante em uso ao nível do apoio à manutenção, portanto, em que, mediante aquilo que a inteligência artificial nos disser, nós podemos priorizar inspeções, podemos fazer análise de tendências e com isto podemos reduzir o número de intervenções reativas, ou seja, prevenir antes de chegar efetivamente à situação de falha. Por outro lado, como já aqui fomos todos percebendo, a IA também pode aumentar riscos. Pode, por exemplo, não detectar uma pessoa, um obstáculo, uma condição perigosa, não é? Acho que todos temos presentes aquele acidente com um Tesla, não é? Que não detectou um caminhão por causa do excesso de velocidade, por causa da cor do caminhão, do reflexo da luz. Temos sempre a questão, digamos, da deriva de dados e de modelo que acontece nestes sistemas com inteligência artificial, portanto, até pode funcionar bem no ensaio, mas pode-se degradar com o tempo, não é? Em função daquilo que for a evolução ou a aprendizagem do sistema. Temos sempre as atualizações de software ou de parâmetros que podem alterar um comportamento previamente validado, e isto é preciso muito cuidado com isto, não é? Às vezes mexemos num software e não sabemos, se não tivermos cuidado, as consequências disso, não é? Estamos a mexer numa rotina e não nos ocorre ou não percebemos que ela pode ter uma outra consequência.
A questão está aqui já muito bem falada da explicabilidade que é insuficiente, não é? Pode ser difícil provar porque é que a máquina toma ou tomou uma determinada decisão, e depois também aqui já muito falado, os ciberataques, a manipulação de dados podem afetar ações de movimento, de paragem, de reinício ou muitas outras. Portanto, a tal parte do security a que estamos expostos. Pergunta-chave, umas perguntas pertinentes que eu acho que se colocam aqui nesta questão. Funções com inteligência artificial podem alterar o estado seguro da máquina? Pode uma máquina iniciar um movimento, impedir uma paragem, reduzir distâncias de segurança ou alterar limites? Pode modificar parâmetros de uma função de segurança? E se sim, como tratar como parte do sistema relacionado com segurança e exigir especificação, limites, validação e gestão de alterações? Ou então não, manter segregada, impedir que uma falha na IA comprometa a segurança. No fundo são perguntas-chave, acho que se calhar a discussão, as respostas dariam aqui muita discussão e se calhar não há, acho eu que ainda ao dia 2 respostas muito claras para isto, ou alguns de nós podem ter respostas claras, mas não serão seguramente consensuais, mas ficam aqui para, digamos, para a reflexão de quais é que são as respostas mais adequadas a estas perguntas-chave. Bom, falar agora aqui de um modelo prático de 3 camadas que me parece que já tem um campo de aplicação grande e que eu acho que é, neste momento, pelo menos numa opinião muito pessoal, uma abordagem bastante equilibrada a esta questão. No fundo, é dividir isto em camadas, em que temos uma camada, temos o controle de processos, PLCs, os drivers, os robôs, as interfaces. Temos uma segunda camada em que a IA, de facto, pode estar aqui muito implementada em sistemas de visão, em sistemas de predição, em sistemas de recomendação e em analítica, não é? Portanto, na produção dos tais dados, para depois serem utilizados de outra forma, os dados de manutenção, do histórico da máquina, das ocorrências, portanto, que nos permitam a tal predição. E depois uma camada 3 de segurança independente, em que temos os PLCs de segurança, os relés de segurança, os scanners, as barreiras, não é? Esses temas de detecção e de garantia de integridade de espaços, interlocks, os sistemas com safe torque-off, as paragens de emergência e, portanto, que estão aqui numa camada bem definida. E, portanto, parece-me que nesta fase, naquilo que é, pronto, a minha opinião, de facto, a inteligência artificial pode informar, mas a decisão final de segurança deve ter limites muito determinísticos e uma arquitetura validável. Ou seja, no fundo, devemos definir aqui fronteiras para até onde é que a inteligência artificial pode ir e no fundo definir fronteiras muito rígidas naquilo que é a sua possível interferência naquilo que é a questão da segurança, neste caso segurança, o safety, não é? Portanto, deve ter limites determinísticos e pronto, e a arquitetura, não é? Como em qualquer máquina, deve ser válida, devemos poder validar tudo de uma forma muito concreta e objetiva e não estarmos a validar uma coisa que neste teste, neste ensaio pode acontecer de uma forma, mas depois noutro ensaio pode acontecer de outra forma porque isso foi influenciado pela tal inteligência artificial que num momento toma uma decisão, no outro momento toma outra. Vou dar aqui 2 exemplos que quais já de uma forma ou outra já fui passando. Um exemplo de sistema de detecção de homem morto, numa composição, num veículo, em que podemos
usar a visão artificial efetivamente para reconhecer a posição do condutor e, portanto, uma grande flexibilidade, permite a redução de paragens falsas, porque outros sistemas de detecção de homem morto não foram atuados ou falharam, tem uma melhor ergonomia e conforto do operador, que no fundo basta manter-se na sua posição de condução para que seja, digamos assim, detectada a sua presença e a sua funcionalidade. Há, no entanto, riscos. Por exemplo, os sistemas de visão, claro que estão muito mais evoluídos, mas tem sempre riscos, há a presença de outras pessoas, iluminação, má interpretação da posição do condutor, porque até se mexeu e a máquina interpretou determinada maneira, mas há medidas que podem complementar isto, como por exemplo ler outros sistemas, ler os comandos que o operador está a dar para atuar a composição e, portanto, ajudam a que o sistema, pronto, além de interpretar a posição, perceba que ele também está a fazer alguma coisa, ou então a obrigatoriedade de ações deliberadas, como pressionar um pedal, acionar um manípulo, portanto, fazer alguma coisa. Pronto. É aqui um exemplo de um sistema em que, de facto, podemos utilizar a inteligência artificial, neste caso um sistema de visão, mas que temos sempre que complementar com outras ações, com outros comandos, com outras ações, digamos, intencionais do operador, e não ficarmos só reféns daquilo que um sistema de visão, neste caso, nos dá, não é? Outro exemplo entra com a manutenção preditiva, por exemplo, em sistemas de transporte, não é? Em que nós podemos usar a inteligência artificial para medir vibrações, para medir temperaturas, para medir corrente, para medir tempos de determinados eventos e, no fundo, criar um histórico que nos permite prever falhas. Tem um grande benefício, portanto, podemos reduzir o número de avarias, podemos, não é, tendo a tal predição, chegar menos vezes ao ponto de termos que fazer intervenções urgentes e, portanto, permitirmos melhorar o planeamento daquilo que são as intervenções nas nossas máquinas e no caso dos sistemas de transportes, em que a disponibilidade é um fator fundamental, podemos ter aqui uma grande ferramenta de trabalho. No entanto, há aqui um risco grande, que é confundir um indicador de manutenção com garantia de segurança. É nós, às tantas, acharmos, não há vibrações, não há nada, portanto, isto está tudo bem, eu nem preciso fazer aquela manutenção que ia fazer. Eu até faço lubrificações, até deixo de as fazer, isto não está a detectar vibrações, portanto, nem aumentos de temperaturas, o motor está tudo bem, portanto, há este risco e, portanto, temos que balizar aqui muito bem as coisas. E podemos fazê-lo, portanto, com medidas, tendo sistema de alarmes, não é? De alarmes graduados, de fazer outras medições objetivas e controlar valores. A inspeção humana, todos sabemos que na área da manutenção, sobretudo dos transportes, continua a ter um peso fundamental e muito importante, muita responsabilidade à inspeção humana e, portanto, temos critérios de paragem independentes daquilo que seja, digamos, aquilo que sejam as informações passadas pelos tais sistemas baseados em inteligência artificial que analisam a máquina, não é? Portanto, deixar esta nota também aqui nesta coisa muito, pode ser uma ferramenta essencial, mas não nos podemos pendurar apenas nessa ferramenta, digamos, como ferramenta de manutenção preditiva. Bom, não me vou alongar aqui, acho que o Marco até já falou aqui em grande parte das normas e mesmo o Alberto das normas e regulamentos fundamentais, no fundo, dar aqui em foco a estes três últimos, não é? Portanto, a IEC 62443, o regulamento de máquinas, portanto, que entra a 20 de janeiro e que reforça claramente, aliás,
Começa logo nos considerandos a questão do software, da inteligência artificial, da cibersegurança e da documentação digital, e também, como o Marco já referiu, o AI Act, portanto, que contém a regulação europeia em matéria de IA. Para fechar, aqui penso que faltam 2 slides. Algumas regras práticas para a conformidade, portanto, devemos não começar pela tecnologia, começar pela função e pelo perigo, digamos, essa é que é a nossa base de trabalho, e irmos depois daí para cima. Devemos documentar tudo, os requisitos, os dados que usamos, os limites da operação, os pressupostos, a validação e a forma como gerimos as tais alterações, que já falei. Separar funções, produção e otimização, portanto, são diferentes de segurança, portanto, salvo se o sistema for concebido e validado como segurança, e as atualizações e aprendizagem contínua, portanto, típica e dos sistemas que o recurso à inteligência artificial devem ser controladas. Portanto, as versões, o impacto, revalidar e aprovar devem ser 2 conceitos que devem estar sempre presentes. Finalmente, uma checklist antes de colocar em serviço. Portanto, perceber e garantir que a análise de risco também inclui software, dados, conectividade e atualizações. Se as funções de segurança têm os performance levels e os safety integrity levels definidos e a sua validação documentada. Os sistemas com inteligência artificial, ou os componentes, os sistemas, como quisermos, que têm com inteligência artificial, têm limites operacionais claros e um modo degradado fail-safe. Existe segregação, como já aqui falado, entre aquilo que é o IT e o OT, não é? As tecnologias de informação e as tecnologias de operação, ou seja, existe segregação entre controle e segurança. Temos também um processo formal para as tais alterações, para as podermos controlar as alterações de modelo, parâmetros, firmwares e PLC. E finalmente aqui uma nota importante, se os operadores e a manutenção sabem quando confiar e sabem quando parar, não é? Portanto, aquela questão que também já fui abordando aquilo, no fundo de dar a devida importância, ou dar a limitada importância àquilo que são os sistemas aqueles sistemas que recorrem e que usam a IA, e portanto saber balizar também a sua utilização. Bom, conclusões. A automação é previsível, a inteligência artificial é adaptativa, isto é digamos, é uma verdade lá para Alice nos dias de hoje, e a segurança precisa de previsibilidade e de ser demonstrável. A inteligência artificial é excelente para apoiar a decisão, para o diagnóstico e para a própria eficiência das máquinas e dos processos, mas, na minha opinião, deve ser limitada quando aquilo que é afetar, digamos, o movimento seguro. A conformidade moderna exige visão integrada, safety, software, dados, cibersegurança e manutenção. E a mensagem final que deixo aqui: devemos usar a inteligência artificial para aumentar a segurança, mas nunca para a tornar opaca, um termo que, curioso, o Marco também usou. Portanto, a opacidade das coisas nunca não pode estar em causa, não pode ser assim, e portanto temos de conseguir ver tudo. Pronto, obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham gostado, digamos, desta minha abordagem. Pronto, estou disponível para questões, comentários, se quiserem discutir algumas daquelas perguntas que deixei no ar, passo-vos a palavra. Muito obrigado, Rui. Claríssimo e muito prático, como é conveniente também. Inclusive com regras e checklists muito assertivos e de utilização imediata. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre o assunto.
há aqui uma pessoa, a Paula Barandas, que diz qualquer coisa que eu não consigo entender, mas entretanto saiu da reunião. Nunca traduzir português, entre parênteses, Brasil. Não sei bem o que é que pretendia com esta mensagem. Reconheço que nem sempre as traduções São fáceis. são fáceis da língua portuguesa de Portugal e da língua portuguesa brasileira, do Brasil, aliás. Não está em causa a crítica a uma ou outra, está em causa que há terminologias que de facto têm significados diferentes entre o português de Portugal e o português do Brasil. Mas isso é uma consequência inevitável de quem adota outras línguas. Estão a lembrar entre inglês americano e inglês Reino Unido, as coisas nem sempre são a mesma coisa. O David Fonseca Só comentou a dizer que a frase anterior a dizer sair da reunião, não é nada de importante. Ok. Questões? Rui, se me permitir, Força. bom dia, bom dia. Bom dia. Eu agora, se calhar aqui, eu tentaria perceber um bocadinho daquilo que é mais a sua realidade, a realidade da LiftTech, não é? Uhum, sim. Como é que vocês veem a integração deste tipo de tecnologias? Vocês têm a capacidade de realizar pilotos, de testar este tipo de tecnologias antes de pôr em produto final? Como é que vocês olham para isso na vossa realidade? Aquilo que nós Liftec fazemos na área dos sistemas de transporte vertical, portanto, aquilo que nós fabricamos mesmo é precisamente os sistemas de comando. E, portanto, tudo com automação de segurança. Nós aqui na nossa área, eu diria que ainda estamos um bocadinho limitados, porque nós temos, pronto, nós desde já, até respondendo um bocadinho à questão do Marco, nós cada sistema que desenvolvemos digamos, é muito customizado, portanto não há duas instalações iguais, e portanto, ainda que os conceitos sejam os mesmos, digamos, depois a implementação é bastante diferente. Por exemplo, um funicular, temos que meter sistemas de modulação na travagem, não é? Porque há diferenças dependentes muito grandes, não é? E para não travar muito forte num sítio e depois, ou insuficiente noutros, temos que modular, podemos ter que nivelar a cabine, podemos não ter, portanto há aqui uma variabilidade grande. E de qualquer das formas, nós, portanto, cada sistema que fazemos é individual e fazemos sempre, testamos mesmo, portanto temos várias fases de teste até à implementação final e depois só na implementação é que fazemos os testes finais, até porque todos os nossos sistemas têm que ter uma certificação, portanto um exame CE, digamos, à unidade, não é? E portanto essa certificação, esse processo de certificação só se conclui com a implementação da máquina, digamos, no caso real e com todos os testes. E neste momento, digamos, a utilização da inteligência artificial nestes sistemas específicos é ainda algo limitada porque nós temos, digamos, regras de segurança muito, digamos, muito apertadas, portanto, tal como qualquer máquina, partimos de uma análise de risco e temos normas que nos dizem exatamente como é que essas funções, não é? Portanto, qual é o nível de segurança que temos que atingir consoante cada uma consuma delas. E tudo isso está muito bem tipificado, não é? Como o Alberto bem sabe, na nossa área, felizmente, um bocadinho também na segurança de máquinas,
temos, digamos, um conjunto normativo que são uma grande ajuda para nós, porque nos dizem o caminho, não é? Portanto, nos dizem por onde é que podemos ir. Claro, depois a tecnologia para o implementar é nossa, mas as regras estão muito bem definidas. Exato, exato. E nesse aspecto, eu diria que há ainda muito pouco nesta parte da segurança, há de facto muito pouco lugar para sistemas com inteligência autónoma, não é? Com sistemas com inteligência artificial, uh, porque, digamos, é-nos dito exatamente como é que essas funções são segurança e, portanto, sei lá, eu tenho que supervisionar um sistema de sobrevelocidade, se um veículo entra em sobrevelocidade e, portanto, eu tenho que fazer isso com sensorização direta e com automação de segurança, não é? E, portanto, Pois, e com, e com, uh, e com funções de segurança implementadas, portanto, definir uma arquitetura e, portanto, não há ali qualquer hipótese de, digamos, é direto, é input, processo e output. Sim, sim, estou a e perceber. output, não é? Pronto, a automação clássica, digamos assim, feita com regras de segurança, com blocos de software até previamente homologados, não é? Portanto, ainda há aqui, de facto, onde se começam a, digamos, onde começamos já a tentar implementar algumas coisas, é de facto mais até na área daquilo que é o apoio à manutenção destes equipamentos e, portanto, Ok. de começarmos a ler dados, portanto, e a processá-los digamos, com a tal inteligência artificial, ter ali algumas ferramentas de apoio à decisão, mas naquilo que é, neste momento, a segurança pura e dura, não há lugar para isso e, portanto, essas coisas são funções de segurança bem implementadas, completamente autónomos, muito cuidado, e sim, hoje em dia cada vez mais é prático, até porque nós, depois de fabricarmos e de pormos os sistemas em funcionamento de uma forma ou de outra, mais ou menos, mas ficamos sempre ligados à manutenção e ao apoio deles e dá-nos muito jeito as ligações remotas, não é? Podermos remotamente ligarmos aos autómatos, vermos o que está a passar, Exato. inclusive operar alterações à distância, não é? Pequenas correções, bugs, situações que há para corrigir. Pronto, e aí de facto entra a cibersegurança, não é? E entram as ligações seguras e a forma como são criadas as redes, digamos que interligam os equipamentos na própria instalação, autónomos, sistemas de videovigilância, sistemas de comunicação, tudo isso é muito. Tudo isso tem que ser seguro, mesmo a própria comunicação entre aquilo que são os autómatos principais e os autómatos que estão embarcados no veículo, que são feitos sobre protocolos de comunicação seguros, independente do meio, pode ser o Wi-Fi ou pode ser uma Powerline, por exemplo, são dois sistemas que temos a funcionar, mas em cima disso, independente do meio, circula um protocolo seguro e, portanto, estamos sempre bem cientes estamos sempre bem cientes do que se está a passar e, portanto, da comunicação. Portanto, internamente esta comunicação é segura, mas depois daí para fora, e se queremos do exterior ligar-nos, Claro, temos claro. de ter muitos cuidados Claro. como é que essas ligações são feitas, porque de facto existe um perigo real, não é? A máquina enquanto autónoma, como eu costumo dizer, falando por exemplo de um funicular, o operador, mesmo que queira, não consegue descarrilar a instalação ou metê-la em Certo. sobrevelocidade, mas alguém de fora que entre no software consegue fazê-lo, não é? Consegue, pois. Consegue fazê-lo e, portanto, existe esse perigo real. Pois. Obrigado. Aqui até estou-me a lembrar de um exemplo que o Rui deu sobre a detecção do condutor de um elétrico, por exemplo. Sim, Isto é um processo que está em curso, que o Rui também sabe, e creio que o Marcos também saberá, e eu também sei. Estas três entidades estão envolvidas num exemplo desses. E a dificuldade que há é compatibilizar estas novas tecnologias com aquilo que é muito antigo. Portanto, pôr um sistema, como o Rui falou, do homem morto num elétrico histórico, no fundo, para melhorar a segurança
do elétrico e, sobretudo, dos passageiros. No fundo, traduz-se numa complexidade elevada e tem a ver com a compatibilização de tecnologias que nem sempre é a coisa mais fácil. Para além disso, isto tem a ver com cibersegurança e com a inteligência artificial também, e vai ser resolvido acho que vai ser resolvido com o Cibersegurança Act, com a legislação sobre cibersegurança e sobre inteligência artificial, que são a disponibilidade de componentes de segurança apropriados para o efeito. E que esses componentes têm que ser fabricados e passado por organismos notificados para serem certificados como tal, à semelhança do que acontece com o componente de segurança das máquinas. Mas há uma dificuldade acrescida em arranjar, por exemplo, sistemas fiáveis ou que tenham a fiabilidade comprovada, isto é, que tenham informação sobre o performance level ou sobre o SIL, no caso os teleféricos e funiculares sobre os ACAPAs, que vão ser, em princípio, vão ser transformados em SIL ou PL, arranjar componentes que tenham a fiabilidade adequada para, ou pelo menos podem ter a fiabilidade adequada, mas não está comprovada, isto é, não está dita claramente nas folhas técnicas que a fiabilidade é esta ou aquela. Estou-me a lembrar de noutros casos, componentes que são fabricados, são certificados para fins de segurança militar muito delicadas, funções de segurança de militares muito delicadas, mas não aparece informação nenhuma sobre a fiabilidade para segurança de máquinas. E a decisão a tomar é isto são fiáveis, serão suficientemente fiáveis ou não. Enfim, são questões com que as pessoas às vezes se debatem. E mais uma vez, qual é a inteligência que entra aqui? Eu costumo começar os meus, quando às vezes tenho que intervir em seminários ou coisas deste tipo, hoje não disse, porque enfim, não era eu que eu devia dizer, mas costumo dizer que aquilo que vão ouvir e ver tem a ver foi feito com base em IA. Essa IA foi a inteligência animal, foi o que fiz. Exatamente. Portanto, no fundo, este exemplo que eu estou a acabar de dar, a inteligência animal vai ter que decidir, ou seja, a pessoa, a inteligência humana, que vai ter que decidir o que fazer e assumir a responsabilidade e o risco de o fazer. É um risco. Bom, está aberta a conversa. Curiosamente, agora estamos 47 pessoas e ninguém tem nada a dizer. Eu acho que os oradores foram muito claros aquilo que disseram, não há dúvidas. Ou alguém que queira comentar? Parece que não vejo mãozinhas lá, nem mensagens. Portanto, não. Resta-me agradecer, sobretudo, antes de mais, ao Rui e ao Marco que vieram trazer aqui as suas ideias sobre este assunto por demais atual, ideias bem fundamentadas e acho que quase 50 pessoas que se deram ao trabalho de estar aqui a ouvir e para participar neste evento que vamos tentar repetir, porque quanto mais informação, como dizia um meu primeiro chefe num gabinete de estudos e projetos, quando a gente reparte o conhecimento nunca fica só com metade. É isso que estamos aqui a fazer. Muito obrigado a todos